Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20. E na tua casa você pode... Glória a Deus. Na tua casa você pode meditar na palavra do Senhor, declarando sempre que Ele é o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Está escrito assim, Jesus falando: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Assim ele diz. Quando ele diz amém, é como que ele dissesse assim: olha, o que eu disse está dito, está selada essa palavra. Amém. Então o Senhor Jesus, querido, ensinando os discípulos a guardar as palavras ali, até mesmo Ele mostrando como é que se ama, como é que se cura, como é que se liberta, como é que a pessoa faz para encontrar salvação, a porta para o reino dos céus. E se comovendo muitas vezes sentindo íntima compaixão, até mesmo sendo Deus, sabendo quem Ele é, muitas vezes chorando diante de situações. Nós encontramos Jesus chorando diante de situações, mesmo tendo, embora tenha sua natureza humana, mas tendo ali a natureza de Deus, mesmo assim, chorando diante de situações. Nisso mostrando para cada um de nós que muitas coisas nos surpreendem com aquilo que estão diante dos nossos olhos. Mas o Senhor Jesus, querido, Ele, como um bom amigo, como um bom irmão mais velho, como aquele que é a primícia da criação, como aquele que é a primícia, como Paulo mesmo diz, entre muitos irmãos, Ele nos ensinando todas as coisas, todas as situações que nós poderíamos passar, mas o tempo todo, Ele não mostrou condição aqui, para que nós estejamos ensinando pessoas a respeito do caminho da salvação. Ele disse: olha, vão, ide, é uma ordem direta. Ele disse: vão, ensine as pessoas, todas as nações, ensine elas a respeito do Evangelho, ensine elas a respeito da salvação, ensine elas a respeito do caminho, e a respeito daquele que muito breve voltará. E é justamente nesse tempo que nós estamos falando, hoje pela manhã falamos um pouco a respeito disso, é o que eu comentei hoje pela manhã. Algumas notícias, algumas transmissões, alguns comentários até mesmo gera muitas popularidades, mas muitas coisas não. Quando eu coloquei o título escatologia final dos tempos, a pessoa já ela já se assusta. Mas nós vamos passar por todas as coisas, até a morte, querido. Nós sabemos que ela está diante de nós. A morte está diante de nós. Você vai ser um atleta espiritual e vai pular, vai saltar a morte. Você faz atletismo espiritual, vai saltar a morte? De maneira nenhuma. Nós vamos passar por ela, mas nós vamos passar por ela. Nós não vamos nos enroscar nela, nós vamos passar por ela. Tanto como também os desertos dessa vida. Nós não fomos criados nem formados para morrer no deserto. Nós fomos criados e formados para atravessar do outro lado, assim como Deus prometeu ao povo de Israel. E todos aqueles que Ele prometeu, eles atravessaram, e o Senhor foi fiel em todas as suas promessas. Assim também nas nossas vidas. Mas nós, querido, vamos passar por todas as coisas. E nós sempre contamos, e quando nós falamos a respeito disso, nós estamos falando, o nosso corpo não sente muitas coisas quando nós falamos. Nós muitas vezes falamos, mas vivemos em outra situação. Mas quando nós estamos falando, vivenciando aquilo, as coisas elas são diferentes. A gente fala mais com o coração, sim, porque a pele sente. A pele sente desemprego, a pele sente necessidades, a pele sente momentos de dificuldade quando a gente não pode ir à igreja. A pele sente que quando até mesmo em meio de convívio, de amizades, até mesmo de trabalhos ou na escola, quando muitas vezes não há palavra de Deus lá e aquilo tem que surgir de nós sentimos tudo isso. O corpo sente. É por isso, exatamente por isso que nós insistimos, querido. Não vamos limitar nunca a igreja do Senhor a essas quatro paredes, nem a presença de Deus a essas quatro paredes. Misericórdia. Mas uma coisa nós podemos dizer, e disso nós nunca vamos recuar: quando nós estamos juntos nesse lugar, em união e em comunhão, as coisas elas são diferentes. Você pode ter certeza que as coisas são diferentes. Mas não é o momento de agora, querido. Não é a situação de agora. Mas nem por isso nós podemos recuar.
Não é motivo, querido, para a gente recuar, não é motivo para a gente olhar para trás, não é motivo para a gente dizer, lá no mundo parece que eu tinha mais benefícios, mais recursos. Nunca isso, de forma nenhuma. A Bíblia diz que é falta de sabedoria nós dizermos que o dia de ontem é melhor do que o de hoje, de forma nenhuma. Por mais que aparentemente ontem nós estávamos melhores, mas ontem nós sabíamos menos do que hoje. Ontem nós conhecíamos menos a Deus do que hoje. Então hoje nós estamos melhor, porque hoje nós temos consciência plena de que nós precisamos do Senhor na nossa vida. Então Jesus aqui ensinando os discípulos, sabe, depois partindo o pão lá também, partiu o pão entre eles e disse, olha como, ele se doando até mesmo antes de ir para a cruz, ele se partindo ele mesmo, antes de até mesmo indo para a cruz, mas se dando ali para os seus discípulos. Ele partindo ali o suco da vide, o suco de uva ali, até mesmo antes, até mesmo do seu sangue ser derramado, ele já se doando pelos seus discípulos, antes até mesmo, para mostrar que quando isso viesse a acontecer, eles poderiam fazer o que ele já havia entregado. Cessou aquela Páscoa, sabe, de cordeiro, de sacrifício de cordeiro, e passou então na terceira Páscoa de Jesus. Jesus ficou no ministério pouco mais de 3 anos. Mas ali quando Jesus ele vai celebrar a Páscoa, você vê que ele não diz assim, embora ele fosse aquele que estivesse fazendo o processo de transição entre lei e graça. Muitas coisas Jesus cumpriu a lei, ele estava fazendo esse processo de transição, cumpriu a lei, mostrando que só ele conseguiu cumprir a lei, mas também trazendo graça, mostrando que a graça é chegado o reino de Deus. Mas você percebe que na última ceia pelo menos, e ela se destaca aqui, na minha Bíblia, nessa revista e corrigida, nessa tradução, que você percebe que para essa Páscoa Jesus não manda preparar cordeiro, não, e normalmente o judeu fazia isso, né? Normalmente o judeu fazia isso, prepare o cordeiro conforme o número de pessoas na casa e tal. Só que nessa não, ele pega o pão que representa o corpo dele, e ele pega ali o suco da vide, suco de uva que representaria o sangue dele. Essa Páscoa para ele foi diferente, porque até então a última Páscoa ele se lembrando ali, já entrando no processo da ceia do Senhor. Isso justamente que ele trouxe para cada um de nós. E quando nós olhamos para a ceia do Senhor, querido, nós lembramos logo de perdão, nós lembramos de reconciliação. Claro, nós precisamos disso todos os dias, mas cada vez que nós olhamos para o Senhor, para esse momento de ceia do Senhor, nós lembramos logo, querido, de compartilhamento. Nós lembramos logo, querido, de realmente pedir perdão ao Senhor por aquilo que nós fizemos, e por aquilo que muitas vezes ainda pesa sobre nós. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós sempre vamos buscar ali, olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Nós sempre vamos buscar, querido, com a ajuda do Espírito Santo nas nossas vidas, consertar aquilo que muitas vezes fica enroscado. Nós sempre vamos correr atrás disso, sabe? Mas hoje, meditando aqui, em um momento que a gente se encontrava aqui a sós, a gente pode, querido, entender que a gente nem poderia esperar coisa diferente do espaço que nós estamos convivendo. Irmão, nós estamos convivendo em um lugar que não é nosso. Não é nosso. Eu aprendi algo bem logo no começo, quando eu me converti, porque logo quando eu cheguei na igreja, eu comecei a trabalhar na igreja. Comecei a trabalhar com o pessoal do evangelismo e alguns grupos da igreja. O pastor me indicou logo no começo, né? Entrei na igreja 6 meses depois, já comecei a trabalhar. Mas nós aprendemos algo assim no grupo de evangelismo. Quando você chegar em determinado lugar, não vá tomando conta do ambiente, porque aquele lugar até então não é teu. Você é luz lá, mas não mexe. Está tocando um som lá, não é de Deus, deixa lá, deixa as coisas acontecerem. Deixa as coisas acontecerem. Vai na comunhão, deixa lá. Tem pessoas falando um monte de coisas, deixa lá. Quando a palavra chegar até você, aí você pode direcionar as coisas. Aí você está com a autoridade da fala da palavra, aí você pode direcionar alguma coisa. Fora isso, fica na comunhão. Só não deixa o mal entrar para dentro. Então, quando nós olhamos para esse mundo, querido, para esse mundo, vamos dizer assim, de caos, né, decaído, assim como o apóstolo Paulo mesmo fala muito sobre isso em Romanos, principalmente no capítulo de número 8, quando a criação geme, também o Espírito que está em nós geme, pelo qual o homem se sujeitou ao pecado, se sujeitou a todas essas coisas. Então a carne sente. E então, quando nós estamos no mundo, o que nós entendemos, querido? O mundo ele tem um príncipe,
E nós nunca poderíamos imaginar, ou nunca poderíamos querer que o mundo fosse perfeito. Porque se Satanás fosse bom, qual o problema nele? Né? Se ele fosse justo, qual o problema de Satanás? O cara é justo. Mano. Se nós olhássemos para o mundo em que ele é o príncipe, e não encontrássemos uma pessoa debaixo de ponte, morando em pontilhão, ou passando necessidade, qual o problema do sistema e do governo dele? Normal. Alguém que governa muito bem, parabéns para ele. Sabe? Mas nós encontramos algo totalmente diferente, um cenário totalmente diferente. Um cenário totalmente destruído. Justamente um cenário totalmente devastado. Sabe, querido? Por pessoas que são totalmente influenciadas. Mas é nesse mundo que nós vivemos. Você consegue entender isso, querido? Pastor, mas é só nesse tempo? Não. Quando Jesus falou assim para os discípulos, Jesus falou assim para ele: vocês vão ser lançados ali no meio de leões. Vocês vão ser lançados, pessoas ferozes, pessoas ali nessa natureza. Mas não se preocupe, eu serei com vocês. Eu vou colocar a palavra na boca de vocês quando vocês estiverem até mesmo diante de autoridades. E literalmente muitos foram lançados ali aos leões. Muitos foram lançados. E quando a gente fala assim de ser lançados aos leões, irmãos, dá a impressão assim que o cidadão, dá a impressão que ele dormiu um dia muito bem, né? Dá a impressão que ele se alimentou muito bem, dá a impressão que ele esteve ali indo ao lugar onde ele faz ali suas necessidades, ao banheiro, nas horas marcadas. Dá a impressão que bateu uma dorzinha de cabeça, ele vai tomar um remedinho, ele está saradinho. Não, mas agora ele vai para a cova dos leões, vai para a arena dos leões, que é aquele cenário que muito se fala hoje lá em Roma, né? Aquele cenário que, né, devastado lá em Roma, aquele Coliseu romano. Muitos aplaudem, olha que beleza, que lindo, lindo. Aquilo foi construído para espetáculo, e os cristãos eram aqueles que eram lançados lá na arena. E eles, querido, você imagina como é que alguém que ia ser lançado na arena, você imagina a situação do cidadão, já muitas vezes fraco, já muitas vezes debilitado, ia ser lançado na arena para servir de comida para os leões que estavam há semanas sem se alimentar, esperando o espetáculo. E o mais interessante é que eu olho que esses cristãos não negaram sua fé, mas eles foram para a arena, e eles louvavam a Deus, eles glorificavam o nome do Senhor. E agora o que nós vemos, querido? Nós olhamos quantas pessoas grandes, muitos até mesmo assistindo espetáculos, né? E nós encontramos muitas vezes uma arena do tamanho desse mundo em que nós vivemos. E o espetáculo já começou e está acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo. Mas eu quero encorajar você nessa noite, querido. Não desista de Jesus. Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele sempre vai ser. Seja trabalhando, seja com 2 empregos, seja desempregado, Jesus sempre vai ser nosso Senhor. Seja com a nossa despensa cheia, ou seja com o que eu vou comer à noite, bom, amanhã eu não sei. Jesus precisa continuar sendo o nosso Senhor. Eu li a história de um moço, um cristão da igreja primitiva chamado Policarpo. Eu tenho um livro dele, Incendiados por Cristo, se eu não me engano. E esse sujeito, quando o rei foi questionar ele, porque ele ia ser lançado também, ele ia ser, ele ia ser queimado, né? Primeiro ele ia ser lançado na arena. Depois o rei ficou muito furioso, aí o rei quis queimar ele, mas não conseguiu. Mas a questão é que quando o rei disse assim a ele: olha, basta você negar a tua fé, pronto, o teu problema está resolvido. Basta você negar a tua fé, sabe? E ele disse assim para o rei: olha, eu acho que não me apresentaram para você direito. Não me apresentaram para você direito. Eu sirvo a Deus mais de 80 anos. Ele disse: Ele nunca me desamparou, e Ele nunca me abandonou. Ele nunca deu as costas para mim, mas Ele sempre esteve comigo do meu lado. Eu sempre ouvi a voz dele, e Ele sempre me ouviu. Não me apresentaram para você direito. O rei ficou tão furioso que resolveu incendiar ele. Acabou o fogo não queimando ele, e então foi perfurado por uma lança. Enfim, querido, eu quero dizer algo para você nessa noite: permaneça com o Senhor, amém?
Assim como a palavra do Senhor mesmo diz, Apocalipse capítulo 1, verso 3, bem-aventurado aqueles que ouvem, leem e guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. O tempo está muito próximo. Basta nós nos apegarmos ao Senhor. Basta nós segurarmos em Deus. E como eu falei a respeito de situações, já estaremos ministrando a ceia, mas como eu falei a respeito de situações, é diferente, por exemplo, falar assim para alguém: olha, segura isso aqui, segura firme. Bom, estou segurando firme, mas quando não está me acontecendo nada, é simples segurar firme, né? Mas eu segurar firme isso aqui, ó, no meio de uma tempestade, cara, o cenário, a realidade é outra. Sabe, coisas estão ali colaborando para que eu não faça, tentando muitas vezes me distrair, tentando muitas vezes me levar por outro lado. E então o cenário muda, mas a gente precisa continuar segurando firme, porque o nosso objetivo continua sendo o mesmo: permanecer firmes. Como diz lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, depois de terem feito tudo isso, depois de terem lido, depois de terem aprendido, depois de terem ensinado, depois de terem feito discípulos, depois de terem clamado, buscado a unção de Deus sobre a sua vida, depois de tudo isso, permanecer firmes. Palavra-chave da vida do cristão. Se ele aprender só essa palavra na vida e guardar realmente essa palavra no coração, querido, ele já vai ser bem-aventurado. Permanecer firme. Permanecer firme no casamento, no relacionamento, naquilo que vier à mão para ele fazer, sempre permanecer firme. Eu tenho certeza que o Senhor é aquele que tem grandes coisas para cada um de nós, para aquele que vencer. Se você ler lá em Apocalipse, quando o Senhor fala a respeito das cartas escritas para as igrejas da Ásia Menor, isso serve também para cada um de nós. Ele tem várias promessas lá, mas é interessante que todas as promessas, antes de cada uma delas, elas são, elas dizem assim: olha, ao que vencer, ou seja, se nós vencermos, ela é condicionada ao que vencer. Então, se nós vencermos, nós vamos herdar todas as promessas daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. E Deus já disse, o Senhor Jesus já disse que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então, guardar, trazer tudo isso para nós, né, para que nós venhamos a permanecer firmes. E uma pergunta que eu faço, antes de estar lendo aqui, uma pergunta que eu faço sempre para alguns colegas do trabalho, alguns colegas que a gente tem aí por fora, até mesmo, uma pergunta que eu sempre faço: poxa, se hoje a gente tem recurso, se hoje a gente tem condição, se hoje a gente tem tudo na mão, tem informação na mão, por quê que hoje, muitas vezes, quase que nunca se consegue guardar a palavra e sempre se frouxa? Eu conversando com alguém essa tarde, talvez até a pessoa esteja participando com a gente, mas eu, com certeza, eu sou procurar ser bem discreto naquilo que eu vou dizer, mas eu conversando com alguém essa tarde, a pessoa comentou assim: pastor, eu preciso de conhecimento. Eu falei: beleza. Dei o caminho, falei: o caminho é esse, vai nesse caminho, vamos junto. Pastor, mas então o conhecimento não cai na cabeça. Eu estudo a Bíblia desde 94, quando eu cheguei na igreja. Eu comecei a analisar a palavra de Deus para saber o que ela dizia para mim, se era verdade ou não. Então, conhecimento, você entra por um caminho, você vai, ele não tem fim, é infinito. É um investimento a longo prazo, mas ele vai chegar, ele vai chegar. Só não pode desistir daquilo que você tem como objetivo no coração. Se nós temos o objetivo do coração de chegar até Deus, nós não podemos desistir disso. Você tem o objetivo no coração realmente de, sabe, receber algo da parte do Senhor, daquilo que quando Ele vier, você vai ser galardoado, vai ser presenteado, abençoado por Ele, quando você passar diante do tribunal de Cristo. Se você tem esse propósito, esse desejo, querido, se você quer de repente dizer: pastor, só quero ser salvo, para mim está bom, amém. Mas eu prefiro falar com um grupo de pessoas que queiram algo mais com Deus, que queiram ser abençoados pelo Senhor. Eu tenho 2 filhos, eu duvido que é assim, não é assim. Se eu perguntar para Ana Paula: filha, você quer ser só filha ou você quer alguma coisa aí a mais, alguma gratificação a mais? Amado, ela vai se levantar rapidinho, vai me dar um abraço e falar: pai, o que é? Irmãos, é assim, né, Paulo Vitor? É assim que funciona. Sabe, querido, então, não há nada melhor. Como diz a canção da Ademar de Campos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor, querido, do que realmente receber gratificações do Senhor. Mas nós precisamos continuar firme na jornada, firme na caminhada, porque tudo passa. Como diz Eclesiastes capítulo 3, tudo passa. Tudo passa. Somente aqueles que são de Deus que permanecem. Somente esses permanecem. Pastor, mas vai para a sepultura?
É engano, querido. Ele vai para a sepultura aqui, mas quando ele ouvir o soar da trombeta, ele vai ressuscitar ali, com o corpo glorificado, claro, e vai se encontrar com o Senhor. Ele não vai passar. Ele não vai passar. As coisas de Deus não passam. O amor de Deus que Ele planta no nosso coração não passa. A gratidão, querido, não passa. O que o Senhor dá para nós não passa. Passa as coisas do mundo que envelhecem, mas aquilo que Deus dá não passa, querido. Não passa. Isso permanece. E é isso que nós temos o desejo de dar para os irmãos. Se fosse possível arrancar algo de nós, como Paulo disse, Paulo chega ao extremo. Paulo falou assim: olha, se fosse possível, eu arrancaria os meus olhos e daria para vocês, como que ele diz assim, para vocês enxergarem o que eu enxergo, para vocês verem o que eu vejo. Paulo disse isso, chegou ao extremo. Ele falou: mas eu não posso, eu só posso mostrar, eu só posso falar e orar para que vocês tenham essa visão, esse amor do Senhor. E é isso, querido, que nós realmente procuramos e entendemos e que nós queremos, sabe? As nossas vidas, nós podemos ajustar ela a partir do momento que nós temos uma esperança dentro do nosso coração, sabe? A partir do momento que nós temos uma expectativa dentro do nosso coração. Você sabe quando você vai ter uma expectativa? Quando você conhecer, quando você saber a respeito daquilo que Deus tem para você. Você sabe qual é o nosso investimento no tempo do conhecimento do Evangelho? Você sabe por que isso? Para buscar incentivar o teu coração, para você entender que as coisas de Deus valem a pena. É por isso que nós investimos tanto tempo ali, sabe, querida? E algumas pessoas até mesmo comentam, pastora, algumas pessoas até comentam: pastor, mas ficar lendo tanto para quê, querido? Ficar olhando, estudando, pesquisando, ficar isso, ficar aquilo, para quê? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando os discípulos, apóstolos ali, aliás, discípulos e apóstolos são coisas assim diferenciadas, mas quando os apóstolos estavam ali, se envolvendo diretamente com as pessoas, foi dito: opa, vamos deixar aqui algumas pessoas responsáveis pelas pessoas, pelo cuidado com as pessoas, e nós vamos nos dedicar ao quê, querido? Dedicar ao quê? A palavra, não foi isso? Por que a palavra? Porque as pessoas, elas estavam ali, precisavam ser supridas, mas a esperança no coração delas precisava ser renovada a cada dia. Então, através do conhecimento daquele que vem e se renova a cada dia aos nossos ouvidos, isso faz com que a gente se sinta motivado a lutar, sabe, a permanecer, a incentivar até outros mesmo que estejam caídos, sabe, querido? E que essa palavra possa penetrar no teu coração como uma espada, tá bom, querido? E fazer toda a separação aí que precisa fazer. Eu creio nisso em nome de Jesus, e Deus é maravilhoso, tá bom? Eu gostaria de...